Teologia Bíblica, uma abordagem histórico-redentora das Escrituras. A teologia bíblica é uma disciplina teológica que busca compreender a revelação de Deus progressivamente, conforme se desenvolve dentro da narrativa das Escrituras. Diferente da teologia sistemática, que organiza temas doutrinários de maneira lógica e atemporal, a teologia bíblica acompanha a revelação divina em sua ordem histórica e literária, respeitando os contextos dos autores e das alianças divinas. O centro da teologia bíblica é, portanto, a história da redenção. Como afirma Gerhardus Voss, um dos principais formuladores dessa disciplina no século XX, a teologia bíblica é a exposição do processo de revelação divina segundo o seu progresso histórico, conforme registrado na Escritura. Voss propõe que a revelação não é dada de uma só vez, mas é orgânica, se desenvolvendo como uma planta, desde o semente no Gênesis até a plena floração em Cristo. Nesse sentido, a teologia bíblica não separa a Escritura em blocos desconexos, mas enxerga a unidade da Bíblia por meio de sua progressão redentora. A revelação progressiva. A noção de revelação progressiva é crucial. Deus se revela ao longo da história, não de forma contraditória, mas cumulativa. A promessa feita a Abraão, por exemplo, é desenvolvida por meio da história de Israel e encontra seu cumprimento em Jesus Cristo. Como afirma o teólogo reformado Graham Goldsworth, toda a Bíblia é a história de como Deus cumpre suas promessas em Cristo. Ele é o ponto central de toda a revelação bíblica. Essa centralidade de Cristo também é enfatizada por Edmund Clowney. A Escritura é cristocêntrica, porque a revelação culmina em Cristo e só pode ser compreendida corretamente à luz dele. Assim, a teologia bíblica reconhece que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo e o Novo Testamento o apresenta como cumprimento das promessas feitas. Unidade e diversidade na Escritura. A teologia bíblica também lida com a tensão entre a unidade e a diversidade da Escritura. Os livros bíblicos foram escritos por diversos autores, em tempos e contextos distintos. Entretanto, mantém uma coerência teológica. Essa unidade não anula as diferenças de ênfase entre os autores. Por exemplo, Moisés, Isaías, Paulo e João possuem estilos e vocabulários diferentes, mas falam do mesmo Deus e de seu plano redentor. Segundo Thomas Schreiner, a teologia bíblica procura entender cada autor em seus próprios termos e, ao mesmo tempo, perceber como suas contribuições se encaixam no grande panorama da revelação bíblica. Isso exige do estudante um olhar atento às alianças, aos temas recorrentes como reino, templo, sacrifício, promessa e cumprimento, e ao fio condutor da salvação em Cristo. Contribuições católicas contemporâneas. Embora a teologia bíblica tenha ganhado contornos próprios na tradição protestante, autores católicos também têm oferecido contribuições valiosas, especialmente a partir da renovação bíblica do século XX. Um exemplo é Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, que escreveu extensamente sobre a unidade teológica das Escrituras. Em sua obra Jesus de Nazaré, ele afirma: "A fé cristã está enraizada na Bíblia inteira. O Antigo e o Novo Testamento são inseparáveis. Só juntos eles constituem a única escritura cristã." Essa visão dialoga com a ideia reformada de que a Bíblia possui uma estrutura orgânica, que deve ser interpretada em seu todo. Ratzinger também fala da necessidade de uma hermenêutica da fé, que reconheça Cristo como a chave da compreensão bíblica. Outro nome importante é o cardeal Gerhard Ludwig Müller, que em sua obra Dogmática Católica defende a importância de uma teologia bíblica que respeite o desenvolvimento histórico da revelação sem reduzi-la apenas à crítica literária. A aliança como eixo estruturante da teologia bíblica. Um conceito que tem ganhado destaque é o de aliança como eixo estruturante da teologia bíblica. A história da redenção é contada por meio de sucessivas alianças que Deus estabelece com a humanidade, com Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e, por fim, a nova aliança em Cristo. Segundo Michael Horton, a teologia do pacto é um mapa da Bíblia. Ela revela o propósito de Deus de formar um povo para si,
por meio da promessa, do sacrifício e da comunhão. A aliança não apenas estrutura a narrativa bíblica, mas também revela o caráter de Deus, fiel, justo e misericordioso, e a necessidade da mediação de Cristo como o verdadeiro Cordeiro da nova aliança. Usos práticos da teologia bíblica. O estudo da teologia bíblica não é meramente teórico. Ele serve à pregação, à educação cristã, à doutrina e à vida devocional. Um pregador que entende a unidade da Escritura poderá apresentar Cristo a partir de qualquer texto bíblico, sem forçar interpretações, mas respeitando o desenvolvimento da revelação. Além disso, a teologia bíblica combate a fragmentação moralista ou legalista da leitura bíblica. O texto não é apenas um manual de regras, mas parte de uma grande história, a de Deus redimindo o mundo por meio de seu Filho. Como escreve D.A. Carson, a Bíblia não é simplesmente uma coletânea de histórias soltas. Ela é a história de Deus, uma narrativa que começa com a criação, passa pela queda, pela promessa e culmina em Cristo. Conclusão. A teologia bíblica é, portanto, uma ferramenta indispensável para quem deseja compreender as Escrituras em sua profundidade. Ela respeita o contexto histórico, a progressividade da revelação e a centralidade de Cristo. Enxerga a Bíblia como uma narrativa unificada, que vai do Éden ao novo céu e nova terra. Seja na tradição protestante ou católica, há um reconhecimento crescente da necessidade de ler a Bíblia como um todo coeso, cujas partes iluminam-se mutuamente, e cuja mensagem principal é a salvação em Cristo, para a glória de Deus. Por isso, ao estudarmos teologia bíblica, não apenas adquirimos conhecimento acadêmico, mas também somos convidados a nos inserir nessa grande história, como participantes e testemunhas da redenção que Deus opera no mundo por meio de sua palavra viva. Produção Joélio Rubens e Evangelho para você. Inscreva-se no canal para não perder os próximos trabalhos.